bom dia, meus amigos. Diretamente dos homens que oram, Salmo, será o Salmo 55, Manaus, 5:23, 25 de janeiro. Salmo 55. Confiança em meio à perseguição, ao mestre de canto. Para instrumentos de cordas, Salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria no vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, das suas praças, não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz, ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Pai amado, todo-poderoso, eis aqui que nos prostramos diante de ti, Senhor. Conduza-nos pelo teu Espírito, que a tua palavra nos ensine e nos transforme, Pai. Guia-nos na verdade, corrige o coração e sustenta-nos no caminho. Nós nos rendemos, ó Pai, à tua direção. Amém. Vamos lá, meus amigos. Antes de mais nada, né?
Temos um inimigo declarado, supostamente declarado. A maioria dos historiadores acreditam que esse salmo, né, foi direcionado a Aitofel. No 41 ele fala sobre isso. No 39, Davi estava em silêncio, não queria falar, não queria pecar, né? E ele sabia o momento certo para falar. Falar rapidamente aqui da curiosidade de Aitofel, né? Então, Aitofel, ele agiu dessa forma por um ressentimento que virou uma vingança, né? Tudo indica que ele era o pai-avô de Betseba, né? E então, Aitofel, ele não começou como um traidor, ele começou como um conselheiro respeitado, homem sábio, estratégico, íntimo do rei. Seu conselho era tão valorizado que parecia se consultar com Deus. Mas algo aconteceu por dentro, né? Ah, na Bíblia ela não descreve o momento exato da ferida, porque as maiores corrupções elas não começam no ato, né? Começam no coração não tratado. Então isso foi proposital. Aitofel ele não se levantou contra Davi com uma espada, ele se levantou com a razão, né? Com a lógica, com argumentos impecáveis, com conselhos certos no tempo errado. E aí nasce a síndrome de Aitofel, a ferida não resolvida que vira um ressentimento silencioso, ressentimento que vira distanciamento emocional, o distanciamento que vira uma frieza e a frieza que vira justificativa. E a justificativa vira vingança sem sangue. Então não é uma explosão, é um cálculo, não é um ódio declarado, é afastamento estratégico. Aitofel ele não diz ali, né, eu odeio Davi. Ele apenas muda de lado, convencido de que estava certo. E hoje a gente vê isso, né? O homem que foi ferido, mas não tratou, foi frustrado, mas não confessou, foi decepcionado, mas não lamentou. Então ele muda, fica mais racional, não, perdão, menos misericordioso, mais analítico, menos pastoral. Ele chama isso de maturidade, mas é apenas um endurecimento do seu coração. Ele não confronta, não ora com o coração aberto, ele não clama mais. Ele observa, avalia, espera. E quando age, age com a razão. E aí há um perigo, que não parece pecado, não parece rebeldia, não parece uma traição. Parece lucidez, mas é uma lucidez sem amor, verdade sem aliança, justiça sem temor. A ferida não tratada, ela começa a aconselhar. E quando a dor aconselha, ela sempre conduz à destruição do outro e de quem a carrega, né? Então ambos são destruídos, tanto ele com ressentimento quanto aquele que recebe o conselho. Não porque perdeu a razão, mas porque perdeu o coração. E aí a gente vê isso com Jesus, né, e Judas, né? E Jesus fala em João 13:18, não fala a respeito de vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, né? Ele cita aqui o Salmo 41. A traição ela não nasce no ato, ela nasce antes da mesa. Quem trai depois do pão, né, já rompeu a aliança por dentro.
Davi viveu isso com Aitofel e Cristo viveu isso com Judas. Então, o padrão ali é o mesmo. Intimidade sem cura vai virar uma arma, né? Então, nem todo traidor ele é maligno. Alguns são homens feridos que decidiram não sentir mais. Então, a pergunta não é eu trairia alguém, mas sim o que minhas feridas estão me ensinando a justificar. Todo homem que não trata a dor, toda pessoa que não trata a dor, corre o risco de se tornar um conselheiro da própria vingança. Então, a ferida que não é curada, ela vai virar uma lente, vai virar um prisma, né? E a lente distorce tudo que você vê, inclusive a verdade. Vamos ao nosso salmo. Então, hoje, já deu para ver que não é para aumentar a informação, né? É para arrancar o governo errado do coração. O Salmo 55, ele é aqui um grito de um homem que está com a alma tremendo, ele está perturbado. Então, não é o inimigo declarado que mais destrói um homem, é a traição de quem andava junto. E quando isso acontece, nasce uma tentação de virar pedra, virar gelo, virar o realista, virar alguém que não confia mais em ninguém e ainda dizer: eu amadureci. Então você não amadureceu, você só se fechou. Então hoje Deus vai nos expor aqui o que você sente, né? E quem está governando o que você sente. O, o diabo ele não precisa te derrubar em pecados escandalosos, né? Ele, se ele te transformar num homem frio, vingativo e desconfiado, ele já te tirou do caminho. Então, esse salmo ele vai nos conduzir numa rota do colapso à verdade, da vontade de fugir à firmeza, do desejo de punir à entrega, do caos ao sustento. E no fim, cada um aqui vai ter que encarar a pergunta: o que ainda governa o meu coração? Por que eu me recuso a soltar? Vamos ao primeiro bloco, do 1 ao 5. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Então, Davi ele começa aqui este salmo, né, declarando, não está declarando vitória. Ele começa pedindo a Deus que escute. Então, aqui ele está revelando, né? Há momentos em que o homem justo sente que Deus está em silêncio. Quantos de nós não passamos por isso, né? Oramos, jejuamos, lemos a palavra, vamos ao culto e tá tudo ali conforme o caderninho, né? O manual, e ainda assim você sente que Deus está em silêncio. Mas Davi, ele está inquieto, ele está conturbado, emocionalmente instável, com medo real de morrer, né? Mas ainda assim ele ora. E o texto, ele não revela um homem fraco na fé. Ele revela um homem forte o suficiente para não mentir para Deus. Então, aqui Deus nos mostra que espiritualidade não é uma anestesia,
emocional. Agora sou cristão, não sinto nada, eu tô intocável. Pelo contrário, né? Você sente muito mais. A diferença é que ele está contigo, né? Ele te sustenta. Então, maturidade não é a ausência de colapso, né? E fé não é uma performance, né? Porque você agora está mais velho na fé, com mais experiências, mais vivências, que não vai ter mais nada de errado, né? Algo para se corrigir na sua vida. Pelo contrário, você todos os dias terá muito o que fazer, né? Seus olhos são despertados, assim como eu gosto de citar Matrix, né? Quando o Neo é despertado, ele diz assim: Meus olhos doem. E o Morfeu fala para ele: É porque você nunca os usou, né? Então, quando você acessa a verdade, seus olhos serão incomodados, né? Porque agora você está enxergando muita coisa para ser vencido. E hoje a gente vai ver esse homem que trabalha, lidera, sustenta a casa, mas dorme com o coração acelerado, apreensivo, né? Ansioso. O marido presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Ele que está ali em casa e tudo, mas não vivencia, né, as coisas do dia a dia da sua casa, da sua família. O líder, né, que não pode cair, mas por dentro está desmoronando. A gente vê muitas pessoas que têm cargo de chefia, de liderança, seja ele cristão ou não, eles se impõem, né, numa posição de que são invulneráveis. E isso faz com que depois eles venham a ter um colapso, não buscam ajuda, não se rendem a Deus, né? Não entregam realmente as suas fraquezas, aquilo que estão necessitando. Então, perdão, ele ora, mas ele ora muito rápido, né? Ele fala com Deus, mas não fala com a verdade inteira. E Davi, ele mostra totalmente o oposto. Ele não se esconde, né? Ele não esconde o horror que se apoderou dele. Ele está com medo. Ele diz que ele tem temor e tremor daquilo que está acontecendo. Imagina uma pessoa que estava do seu lado aconselhando, né? A pessoa era considerada como uma voz de Deus por causa dos seus conselhos tão sábios. Então, Davi abre o seu coração, o confia para este cargo, e ele sabendo de tudo aquilo que ele ele planejava, todos os seus pontos fortes e fracos daquilo que tinha no seu reinado. E agora estava tudo ali sendo entregue, né? Porque ele vira de lado e para o hoje, né? O que a gente pode fazer hoje? Separe um momento de oração e faça apenas isso. Não peça nada, não declare nada e não explique nada, né? Apenas nomeie o que te inquieta, né? O que está te inquietando mesmo, né? O que te dá medo, dê nome a isso. O que faz o coração estremecer, está te fazendo tremer e temer. Escreva também, né? Coloque em palavras diante de Deus. Isso não é uma fraqueza, isso é alinhamento interior, né? Você está trazendo a consciência, você está trazendo para a presença de Deus, colocando na cruz aquilo que está te incomodando. Não é para generalizar, né? Ah, pai, eu estou com medo. Medo de quê? Por que que você está com medo? Estou inquieto. Por que que você está inquieto? O que que te causou tua falta de paz nesse momento? O que está fazendo o teu coração acelerar? O que está fazendo você dormir mal, né? Tão acelerado, preocupado? Entrega para ele, dê nomes
Assim como você especifica seus pedidos, a cor da casa, do carro, para a cidade que você vai viajar, pecados também devem ser nomeados com seus sobrenomes. Assim também são as nossas fraquezas, nossos sentimentos, aquilo que está passando no nosso emocional naquele momento. Deus, ele conhece o coração do homem e ele quer que você o entregue a ele. Em Mateus 26:38, diz assim, né? Jesus confirma, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Jesus sendo perfeito, ele ainda assim, ele não fingiu, né? Ele não fingiu estabilidade emocional diante da cruz. Imagina só, né? Ele com todo o poder que ele poderia naquele momento, e ainda assim ele não fingiu, né? E lembrando que ele estava como homem, né? Então ele estava sentindo tudo. Então ele não negou a angústia, ele não deixou a angústia governar. Assim também como ele não negou, ele também não deixou que ela governasse. É como você tivesse identificado aquilo ali. Quando vamos conversar com pessoas que são subordinadas, precisamos saber separar, né, a pessoa do comportamento, né? Assim também como você vai conversar com seus filhos, né? Saber separar a, a identidade do comportamento. Então, assim também ele fez aqui. Ele não negou a angústia. Ele identificou o sentimento ali e não deixou que aquilo viesse governar os seus atos, né? Ele poderia fugir, recuar ali de tudo a sua palavra, mas ele não deixou a angústia mudar o seu propósito. Então, aqui Cristo nos ensina que sentir o peso não é o mesmo que fugir da obediência. Então, ele sentiu o peso todo, ele poderia ter justificado de outras formas, mas ele se manteve ali obediente. E ali no Salmos 34, né, relembrando, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, Deus não se afasta do coração quebrado, né? Ele se aproxima quando não está em fingimento. Então, devemos entender que Deus ele não se associa com personagens. Deus não se associa com aquilo que é falso. Você precisa se entregar de mente e coração, né? Você precisa entregar tudo que você é para Ele. E Ele não quer somente a sua parte forte, a sua parte bonita. Já disse, né? Jesus não é Instagram. Jesus, ele quer tudo de ti. Tanto o seu ponto forte, como o seu fraco, sua alegria, sua tristeza. É como fosse um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Jesus está ali para nos ouvir, para nos acolher. Então imagina aí um homem ferido, sangrando por dentro, mas vestido como uma armadura por fora, né? Ele não cai, mas também não se deixa tratar. O problema não é a armadura, o problema é nunca tirá-la diante de Deus. Então esse homem ele não perde a fé, ele perde o acesso ao próprio coração. Imagina quantos de nós aí tem uma parte de nosso coração, né, do nosso coração, que está ali petrificado como uma armadura. Você não abre de jeito nenhum, talvez por traumas, talvez por medo, incerteza, enfim, algo que precisa ser tratado, trazer à luz da palavra para ser guiado e sair daquela escuridão, né? Precisamos fazer o que Deus fez lá no início, levar a luz ao caos. Então, pergunto, você tem apresentado a Deus a sua força ou tem tido coragem de apresentar a sua verdade? Existe aí uma diferença, né? Se apresentar a Deus pela força e se apresentar a Deus pela verdade.
E a gente vê aí um homem que ora dizendo: Deus, está tudo bem, eu dou conta, eu sigo firme, né? Mas por dentro está ansioso, inquieto, com medo de cair. Ele acha que fé é não demonstrar fraqueza, né? E aí você vê outro homem, ora assim, né? Deus, meu coração está em colapso, eu estou com medo. Se o Senhor não me sustentar, eu não aguento. Ele não tenta parecer forte, ele tenta ser verdadeiro. O primeiro continua funcionando, mas não é tratado. O segundo se expõe e por isso é sustentado. Então, a força apresentada, ela só vai manter a aparência. A verdade apresentada, ela vai gerar o sustento, né? Entender também que esse tipo de comportamento é uma vestimenta de orgulho. Uma vez que você não busca Deus para não incomodá-lo ou qualquer coisa nessa linha, é um tipo de orgulho, né? E aí você ainda também está querendo dizer nas entrelinhas que o seu problema, que o seu sentimento naquele momento é maior do que Deus e ele não pode resolver. E vamos ao próximo bloco. O desejo de fugir, né? De 6 ao 8. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, perdão, do vendaval e da tempestade. Então, aqui o texto, né, dá um passo de honestidade, porém perigoso. Davi, ele não quer resolver o problema. Ele quer sumir do cenário. Aí se imaginando como fosse um pássaro para fugir para o deserto, né? Então, o desejo de fugir, ele não nasce da covardia, mas é de um cansaço acumulado. Imagina só como está esse homem, né? Como estava ele. O filho querendo o matar, seus amigos mais próximos, o seu conselheiro, está do outro lado, né? E ali, como é que ele está se sentindo? Cansado emocionalmente. Não há algum parâmetro assim, né? Pessoas próximas de você te caçando, te perseguindo, te caluniando, tramando contra ti, deve, deveria estar muito exausto, né? Então, Davi não quer nenhum trono, né? Ele não quer confronto, ele não quer explicação, ele quer um descanso sem conflito, né? E Deus não corta esse pensamento do texto, ele deixa ser registrado. E isso revela que o problema não é sentir a vontade de fugir. Todos nós vamos estar diante de algo que não queremos encarar, seja ela ainda de uma maneira numa escala até mais baixa do que o estresse que Davi estava sentindo. Às vezes você quer fugir do seu próprio trabalho, de um projeto que você iniciou, não está conseguindo elaborar, talvez o prazo esteja chegando próximo de você entregar e você não consegue e está recebendo pressão do chefe, recebendo pressão do cliente e você só quer ir embora. E Deus aqui está dizendo que não é o problema. O problema é tomar uma decisão definitiva baseado nessa vontade. E aí você vai virar um fugitivo. E olha só do que você está querendo fugir. Fugir de si mesmo, fugir da vida. E aonde, que nem diz o filósofo, aonde você vai, você também vai junto. Então não tem, você tem que resolver, você tem que entregar para Deus, né? Você tem que se livrar desse sentimento. E ele pede, né, que você entregue seus fardos, porque o seu jugo é leve. E aí a gente vê hoje, né, o homem que diz assim: vou sair desse ministério, só preciso de paz, né?
O marido ou a esposa que se fecha emocionalmente porque não aguenta mais. O líder que pensa em largar tudo, mudar de cidade, mudar de vida. O profissional que quer jogar fora uma história inteira porque está exausto por dentro. Tem uma analogia que se usa para um casamento, é bem interessante. Você tem uma casa, né, e uma lâmpada queimou da sua casa. O que que você faz? Você troca de lâmpada ou troca de casa? Assim também é válido para cada situação de nossas vidas, né? O Tiago Brunet, no livro é, Especialistas em Pessoas, ele fala sobre as pessoas contornáveis e incontornáveis. Tem pessoas que você pode trocar de casa, tem outras que você vai ter que só trocar de lâmpada, né? Porque são incontornáveis. As pessoas que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano. Então não é rebeldia, é uma fadiga da alma. Deus compreende que você está cansado, né? Mas a fadiga ela não pode te governar. Ah, um atleta hoje, nível de competição e tudo, ele vai se sentir exausto. Imagina só ele de dieta, com suas calorias baixas, a intensidade do treino não diminui, ele tem um prazo a se cumprir, aumentou muito o seu gasto calórico, o seu desgaste físico e emocional. Ele simplesmente não pode parar, porque ele se sentiu cansado, porque ele está um pouco desgastado. Ele tem que continuar, porque ele tem um alvo a atingir, né, a alcançar. Então, para hoje, né, antes de qualquer decisão de ruptura, faça 3 perguntas em oração. Em oração. Estou cansado ou estou desobediente? Quero descanso ou eu quero escapar do confronto? Se Deus não mudar o cenário, eu ainda permaneço fiel? Então, essa triagem aqui, ela vai te impedir de decisões irreversíveis, tomadas em estado emocional estável. Nenhum momento na Bíblia você vai ouvir Deus te dando uma sugestão, assim, quando você estiver alegre, faça isso. Quando você estiver triste, faça aquilo. Ele não consulta o teu emocional. Ele te dá ordens, né? Ele te dá direcionamento. E assim como na linguagem bélica, a ordem não se questionam, ordens se executam. E para os homens, né, o homem deve amar o dever, e não ficar é, consultando o seu emocionalzinho. Ah, hoje eu estou tristinho, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou defender a minha família. Ah, hoje eu estou alegre, hoje eu vou dar uma voltinha com meus filhos. O ato de todo o seu emocional, vamos se dizer, positivo, entre aspas, porque não há sentimento negativo, tudo é um, uma maneira de lhe dizer que você precisa tomar uma ação, né? Então, a alegria ali está no seu ato. Você está se sentindo triste, vai sair com seus filhos, né? A tristeza ela já está sendo positiva contigo e avisar que algo não está legal, você está num tédio, você está ali pensando em coisas estressantes. Me lembra um episódio da minha filha, ela me chamando para tomar banho de piscina. Ela, vem, pai, esquece tudo isso e vem para cá comigo, né? Assim Deus também está nos chamando para a alegria de estar na sua presença e dançar que nem Davi fez. E aí, em Mateus 11:28 diz assim, né? Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, Jesus não diz assim, fujam, fujam do caminho. Ele diz assim, venham a mim no caminho.
Então, Cristo oferece descanso sem evasão. É um alívio sem a deserção. Ou seja, é um descanso em meio à guerra. Você, para onde você escolher, qual o caminho que você for, você terá muitas guerras, muitas batalhas, até para você estar somente sentado no sofá, enchendo aí a pança com bolo, com Coca-Cola, depois você vai ter uma guerra para estar se levantando desse sofá, com locomoção, né? Problemas aí com a sua saúde. Assim também será a pessoa que se cuida. Ela terá seus momentos de dificuldade com a sua dieta, com o seu treino. Mas você escolhe a sua guerra. O que você quer para a sua vida? É, em Isaías 30:15 diz assim: na conversão e na tranquilidade está a vossa salvação. Na calma e na confiança está a vossa paz. Então, Deus ele não fortalece quem corre do chamado, mas quem permanece confiando, mesmo cansado. Não adianta, né? Você vai fugir, tá lá na batalha, fugiu. Foi lá para voltou pro castelo. O que você vai ter lá é uma janela com a Batseba, né? Deus não vai conseguir te fortalecer, você ainda vai pecar, ainda vai agir contra a sua vida. Então você precisa estar em guerra, né? Para ele te dar ali o escape, o livramento, o descanso. Então a força ela não está em fugir do vendaval, né? Ela está em quem governa você no meio dele. Então a força está em Deus, no Deus que acreditamos que vai estar conosco ali todos os dias. E devemos buscá-lo. Imagina aí um soldado no meio da batalha, ferido, sujo, cansado. Ele não quer trair o exército. Ele só quer parar de sentir dor. Mas se ele abandonar o posto naquele momento, não encontrará descanso. Ele só vai encontrar culpa. O problema não é estar cansado, é confundir descanso com deserção. Você pode descansar em meio à guerra. Você pode descansar entre suas séries dos exercícios. Você pode descansar um dia do seu treino, mas não abandoná-lo. Se também somos nós, né? E a gente só descansa no Senhor. Vamos para uma igreja, vamos no secreto, vamos num momento ali em família fazer uma oração. Você estará trazendo refrigério à sua alma. Então, eu pergunto, o que você chama de paz é descanso em Deus ou fuga do confronto que Ele está te pedindo? Descansar em Deus tem uma diferença entre fugir para não confrontar. E hoje ele se parece assim, né? Um homem diz: eu só quero paz. Mas essa paz significa evitar conversas difíceis, abandonar responsabilidades, sumir emocionalmente. E o outro homem diz: estou cansado, mas eu continuo. Ele busca descanso em Deus, sem abandonar o chamado. Eis aí a milha extra que terá que fazer todos os dias, principalmente pela sua família, pelo seu propósito, pelo seu ministério. Primeiro ele foge do peso. O segundo aprende a carregar o peso com Deus. Ele divide o fardo. Então, o descanso ele te fortalece para continuar. E a fuga alivia agora e cobra depois. Imagina aí a pessoa treinando, né? Cansou, dá uma pausa, você vai continuar a fazer mais repetições, fazer mais algumas séries, fazer outros exercícios. Fugir deles, diminuir as repetições, fugir das séries, fugir do treino, aí lá na frente vai te cobrar as consequências, né? O bloco 3, quando o ambiente está corrompido.
de 9 ao 11. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Então aqui Davi, ele faz algo que é essencial, né? Ele para de achar que o problema é só interno. Ele não está fazendo vista grossa. Ele está vendo todo o caos que aquilo está causando. Então, até agora, a gente viu ali no primeiro bloco o seu coração em colapso, ele desesperado, o desejo dele fugir, ele se tornar um pássaro e sair voando dali, né? E agora ele percebe que o ambiente está doente. Então, há violência, conflito, fraude e opressão. E não estão escondidos, estão normalizados. Então, nem todo sofrimento ele é emocional, nem todo peso é fraqueza, pessoal. Às vezes o homem está sofrendo porque está dentro de um sistema corrompido. Isso não isenta ele da responsabilidade, mas corrige a autocrítica doentia. E aí a gente vê aí, né, empresas onde engano virou estratégia, ambiente onde mentira é método, igrejas onde a aparência vale mais que o arrependimento, famílias onde a opressão é chamado de jeito forte. Então, o homem ele entra inteiro e aos poucos ele vai ficando confuso, cansado, dividido, né? Lembra aí dois videozinhos que tem na internet, que a pessoa entra no elevador, aí já tem o outro lá virado de costa para a porta. E entra o segundo, e tem um outro rapaz lá. E aí entra o terceiro e vira de costa para a porta e ele fica olhando aquilo sem entender, ele de frente para a porta, como ficamos sempre, né? E entra o quarto e de costa para a porta, e entra o quinto, até que uma hora ele se vira também, né? Um exemplo que o ambiente pode nos moldar. Tem outro vídeo na sala de aula, a professora combina com os alunos, né, que o próximo que entrasse ali, ela ia fazer uma pegadinha. E aí ela chega um atrasado, e ela pega um livro vermelho e fala, qual é a cor desse livro? Aí a pessoa fala, é verde, né? E a outra fala, é verde, e é verde. Mas outras pessoas vão falando que é verde. E quando chega que é naquele atrasado, ele faz assim, verde? Então, mais um exemplo aí que o ambiente, ele nos molda, né? Então, ele aqui, né, pode dizer assim, o problema é você, né? Alguém vai te acusar disso, né? Mas o Salmo mostra que às vezes o problema é a cidade. E o que devemos fazer hoje, né? Fazer um discernimento honesto. Esse ambiente me aproxima de Deus ou exige que eu negocie valores para permanecer? Anote o que você precisa tolerar para ficar, o que você precisa, perdão, calar para sobreviver. Ambientes moldam caráter quando não são confrontados. Lembrando que você, cristão, é sal e luz. A luz que vai mostrar tudo que está escondido ali, bastante luz, que vai mostrar aquilo ali que está fora do alcance da visão, né? E o sal, que é aquele que não deixa as coisas apodrecerem, né? Então, posicione-se no seu ambiente, se confronte, né? Você vai perceber o tão ruim que você tá quando começa a melhorar. E aí, Mateus 23, 27 diz assim, né? Jesus expõe, né, para nós.
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caídos. Então, Jesus, ele não culpou indivíduos isolados apenas. Ele confrontou uma estrutura religiosa corrompida. Então, Jesus aqui, ele não normaliza sistemas doentes, né, só porque são antigos ou bem organizados. Em Romanos 12:2, né, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí Paulo confirma, né? Ambiente moldam mentalidade, se o homem não permanecer vigilante. Por isso que temos que estar constantemente em oração, né? Diz orai e vigiai. Lembro muito em algumas empresas que eu trabalhei anteriormente e eu via alguns funcionários sempre com uma Bíblia na mão no horário do almoço. Estavam vigiando, né? Estavam em lugares que havia muitas pessoas que não eram cristãs, de costumes, culturas, comportamentos que o cérebro humano ele capta e se modela. Com o tempo você está copiando e nem percebe. E aí a gente vê também o contrário, né? Tem um vídeo também na internet de um rapaz que todos os dias na hora do almoço ele se recolhia numa sala, né? A câmera pegava ele, acho que era uma recepção, e ele orava. Ele orava, acho que ele passou um mês assim. E de repente desceu todas as pessoas de um certo setor e foram para a mesma sala com ele e começaram a orar. Esse homem se posicionou como luz e sal. Então, imagina aí, né? Um homem respirando um ar tóxico todos os dias. Ele começa a tossir, enfraquecer, perder fôlego e alguém diz: você que está fraco. Mas o problema não é só o pulmão, é o ambiente que está contaminado. Então, o erro fatal é culpar o homem não tratar o ar. Precisa ser identificado o inimigo e tratado. Uma fruta foi mostrado, né? Uma fruta, os seus, o que está apodrecendo, os seus fungos, elas contaminam as outras que estão boas, né? E logo você vai ver uma aceleração daquilo. Então, precisa ser retirado o agente de contaminação ou fazer um detox no ambiente inteiro. Você está assumindo culpa por algo que é fruto de um ambiente corrompido ou está usando o ambiente como desculpa para não se posicionar? Aqui existe dois erros comuns: a culpa excessiva e a desculpa conveniente. E aí a gente vê aí, um homem vive num ambiente tóxico e diz assim: o problema sou eu. Se eu fosse mais forte, eu aguentaria. Então ele adoece tentando se adaptar ao que está errado. Seu, seu consciente vai lhe cobrar. Você vai entrar em colapso, vai estar se estressando porque aquilo ali está te corrompendo, não está sendo o seu eu, sua identidade ali está se corrompendo. Você precisa se alinhar, né? Então você entra em conflito interno, que aquilo não é certo, aquela sua ação, aquele seu comportamento não é você. E o seu consciente cobra que você está sendo um agente duplo. E o outro homem vive no mesmo ambiente e diz assim: aqui sempre foi assim. Ele se cala, se adapta e nunca se posiciona. Então, um se destrói tentando se encaixar, o outro se corrompe tentando sobreviver. A gente vê aí inúmeros sistemas, nossa, situação política em vários setores aí, a gente percebe a corrupção, vê homens que são tão íntegros quando entram, né, vê que a máquina gera de uma forma totalmente diferente.
e em vez de ser o agente de mudança, acaba se tornando mais um no meio deles. Assim também acontece em empresas, em lugares. Então, discernir o ambiente não é fugir da responsabilidade, é não permitir que o erro vire normal. A gente vai ver muito bem naquela máxima, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo, não quer dizer que está certo. E não é que ninguém esteja fazendo que não seja certo. Bloco 4, né? A traição do íntimo, do 12 ao 14. Porque não é o inimigo que me confronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos, nós nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A casa de Deus. Mostrava que era um cristão. Cristão não, porque ainda não tinha nascido Cristo, mas era um servo de Deus. E aqui Davi corta qualquer dúvida, né? O problema não é o inimigo declarado, né? Se fosse um adversário externo, Davi saberia como lidar. O que destrói aqui é outra coisa. É a traição relacional, né? Imagina só o quanto que esse homem era justo, né? Tão temente a Deus, ele tinha todo o poder bélico, poderia dar ordens e o exército dele ali destruiria os seus traidores. E ainda assim, ele busca a Deus como sua fortaleza, né? Totalmente íntegro e autêntico aquilo que ele coloca nos Salmos, né? Então, observa os termos, né? Meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Íamos juntos à casa de Deus. A dor mais profunda não vem de quem nos ataca, mas de quem caminha conosco sobre a aliança. Isso não é uma quebra de confiança, é uma quebra de mundo. Você faz parte do pequeno mundo, né? Ele fazia parte do mundo de Davi. Então foi muito além de uma quebra da confiança dele. Foi do mundo de Davi. E nos dias de hoje a gente vê aí, né, o amigo que conhecia a sua casa, o sócio que conhecia a sua visão, o irmão que conhecia seus segredos. Não foi alguém de fora, foi alguém de dentro. E isso gera uma tentação perigosa. Nunca mais confio em ninguém. Mas isso não é proteção, é autoexílio emocional. O que a gente pode praticar hoje, né? Devemos fazer duas listas diante de Deus. Pessoas que tiveram acesso real à sua vida e o que esse acesso gerou, vida ou ferida. Depois orem assim, né? Senhor, cura-me sem me endurecer. O objetivo aqui não é fechar o coração, é curar o coração para continuar íntegro. E em João 13, 18, né, Jesus, que nem eu falei no início, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, né? Então aqui Cristo foi traído na mesa, ele não foi traído num campo de batalha. E ele não foi ingênuo, mas também não deixou a traição redefinir quem ele era. Ele poderia muito bem ter falado para Pedro, né? Prende Judas, que ele é o traidor. Judas vai embora.
te expulso daqui, você não faz parte do meu mistério. Não, ele chamou para a mesa. Então, Jesus mostra que é possível ser ferido profundamente sem se tornar desconfiado, cínico ou cruel, né? Ou um Maquiavel da vida. Você que já leu Maquiavel e buscou a história de Maquiavel, sabe que no fim ele não se deu muito bem. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É o Salmo 41, versículo 9. E aí Jesus citou lá no 13:18. Então, a Escritura ela revela que esse tipo de dor não é uma exceção. Ela atravessa a história dos homens de Deus, né? Você não está isento disso porque agora você aceitou Cristo, né? Agora você tem uma vida cristã. Pessoas se levantarão contra ti, né? Isso, muitas das vezes, será para te fortalecer. Então, traição íntima não significa fracasso espiritual, né? Pelo outro lado. Não é porque você foi traído que você pecou, não é porque você foi traído que tem algo de errado dentro de você. Às vezes é a pessoa que não tratou o seu sentimento lá atrás, carrega mágoas de alguém e tá sangrando, né? Tá com um fluxo de sangue e tá fazendo outras pessoas sangrarem. Então, significa que você viveu alianças reais. O mundo real tem isso, né? O mundo real você vai encontrar. Imagina aí um homem que constrói uma casa e entrega a chave a alguém de confiança. Um dia essa pessoa entra não para proteger, mas para revirar tudo por dentro. O erro não foi construir a casa. O erro também não foi em confiar. O perigo é decidir, né? Agora, o que que você faz? Nunca mais eu construo? Isso transforma vítimas em prisioneiros. É o perigo que acontece, né, com traumas, de vítima a prisioneiros, de prisioneiros a carrascos. Tudo isso é consequência. Eu pergunto, a traição que você sofreu te levou a buscar cura ou te levou a fechar o coração e chamar isso de maturidade? Existe uma diferença aí, né? Endurecer o coração ou curar o coração. O homem diz assim: aprendi, nunca mais confio. Ele não sofre mais, com certeza, mas também não se conecta mais. O outro diz: isso me feriu, mas não vai me definir. Ele trata a dor sem se tornar frio. O primeiro se protege, mas perde a sensibilidade. O segundo continua vulnerável, mas íntegro. O endurecimento, ele vai te proteger da dor, ele vai evitar a dor. Mas a cura, ela preserva o caráter. Para o bloco 5, justiça ou corrupção do coração, 15 ao 21. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança.
Davi fala o que muitos pensam, mas não ousam admitir, né? Ele clama por juízo, ele deseja que o mal seja interrompido com força. Davi não finge aqui neutralidade espiritual. Ele expõe o desejo de justiça antes que ele vire vingança praticada. Então, o que que ele fez aqui? Ele buscou, por mais que ele tivesse cansado, estressado com tudo aquilo que estava acontecendo na sua realidade, ele não deixou aquele acúmulo do estresse, do emocional, de coisas que vinham acontecendo, o fizesse tomar atitudes com as próprias mãos, tomasse a justiça, a vingança, né? Com as próprias mãos. Ele faz a justiça aqui, né? Então, numa linha bem tênue, né? A justiça clamada diante de Deus, né? É uma purificação do coração. A justiça executada pelas próprias mãos é a corrupção do caráter. Então você se tornou igual a ele, né? Ou pior, então você se corrompeu. Então Deus permite que Davi fale, para que Davi não faça. Então vem aqui, conversa comigo, confesse seus pecados, suas tentações, para que você não faça. A importância de você também confessar suas tentações, que é para que você não faça, né? Por isso que Deus permite. Hoje a gente vê aí, né, homem que diz, ele merece pagar. Então, o líder que espera ver o outro cair, né? Imagina aí você dono de uma empresa querendo que o outro caia, né, que o outro fracasse, né? O marido e a esposa que deseja que o outro sinta na pele, o seu cônjuge sinta na pele algo. O cristão que chama ódio de zelo. Criou um ódio e está afastado, mas toda vez que a pessoa surge, ela muda seu comportamento. Tudo isso aí pode parecer justo, né? Mas o Salmo aqui, ele faz uma pergunta bem silenciosa. Quem está governando o seu desejo de justiça? Para nós hoje, né, sem maquiagem, sem personagem, na nossa oração, diga exatamente assim: o que você gostaria que acontecesse com quem te feriu? Depois finaliza assim: Senhor, não me deixe me tornar igual. Não me deixe ser deformado. Não esconda nenhum desejo de Deus. Submeta o teu desejo a Deus. É isso que deve ser feito. Isso é guerra espiritual interna. Quanto de nós vemos situações pelo mundo afora e falamos assim: se fosse comigo, ia dar problema. Tem várias situações que eu me vejo assim, de nossa, mano, eu preciso muito de Deus. Porque numa situação dessa daí, perderia o réu primário. Então, tem que ser cabra macho, que nem esse Davi aqui, que é para submeter o desejo dele a Deus, né? Os 3 segundos que eu falei na semana passada, num momento assim, eu acho que teria que precisar de uns 10. Muita oração. O que Jesus nos fala, né, em 5:38 ao 39, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Então, Jesus, ele não nega a existência do mal, mas ele retira do homem o direito de se tornar um juiz absoluto, né? Fazer justiça com as próprias mãos, porque irá te corromper. Você carregará aquele peso dentro de si. Então, Cristo aqui, ele não normaliza a injustiça. Ele protege o coração do discípulo da corrupção. Ele não quer que você venha ter
um risco, né, que vai ofuscar a sua identidade, algo que possa ser usado contra ti, uma acusação, por mais justificável que tenha, ele quer que preserve o seu coração. Em Romanos 12, 19, diz assim: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus vai cuidar de tudo. Pense que aquela outra pessoa ali também é um filho de Deus, vai saber o que passou na vida dela, que a fez um mal ou alguma coisa do tipo, né? Precisamos orar pela sua cura, pela sua libertação, e a gente não guarde nenhum mal dentro de nós por causa dos outros, né? Então aqui o homem ele tenta fazer a justiça sozinho, né? Ele ultrapassa o limite que não sustentam a alma. E a justiça sem Deus vira poder. E poder sem temor vira tirania. Imagina aí um homem ferido segurando uma lâmina. Ele diz assim: não vou usar, mas continuo afiando. O perigo não está só em ferir o outro, está em habitar com a lâmina na mão. Com o tempo, a lâmina define o homem. Lembra a história do lobo que eu contei semana passada. E aí pergunto: o que quer? Você quer que Deus faça justiça ou quer sentir o gosto do poder de punir? A justiça entregue a Deus, né? Há uma diferença que é a justiça entregue a Deus e a punição desejada no seu coração. Aí você vê um homem e diz: ele merece pagar, mesmo sem agir. Ele alimenta esse desejo por dentro. O outro diz: isso não me pertence. Ele sofre, mas não atravessa essa linha. Difícil. Um sente forte por dentro, um se sente forte por dentro, mas começa a se corromper. O outro perde o controle da situação, mas preserva a sua alma, né? Davi, na situação com o Saul, também fala, né? Eu jamais vou tirar a vida de um homem ungido pelo Senhor. A justiça nas mãos de Deus corrige o mal. A justiça nas mãos do homem multiplica o mal. Vamos para o último bloco. A entrega que sustenta o justo. 22 ao 23. A sua fala, perdão, lance os seus lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, que é o ponto, né? A entrega. O ponto mais alto desse salmo, a entrega. Aqui não é emoção, não é alívio, não é sensação de paz imediata. A entrega é retirar o coração da posição de governo. Você está totalmente agora entregando, né, nas mãos de Deus para que Ele tome a frente daquela situação. E é muito difícil. Muitas das vezes estamos na posição ali, né, de entregue, mas estamos palpitando, estamos querendo julgar a vontade de Deus, dizendo que sabemos mais do que Ele. Mas Davi, ele não diz assim: agora entendo, agora estou em paz, agora tudo se resolveu. Ele diz assim: quanto a mim, confiarei. Isso é uma linguagem de decisão, não de sentimento. É uma convicção de aliança.
Então, Deus, ele não promete uma explicação, uma justiça instantânea, nem conforto emocional. Ele promete sustento. E sustento é mais profundo que alívio. E a gente vê aí homem que continua fazendo certo mesmo sem reconhecimento, né? O marido, a esposa que permanece fiel mesmo ferido, o líder que não usa poder para se vingar, né? O funcionário fez algo de errado, um, um, um seguidor ali da igreja, um discípulo, ele não vai fazer, né, nada para se vingar. O cristão que segue íntegro, mesmo quando o injusto parece prosperar. Então, nada mudou fora, mas tudo mudou por dentro. Isso é maturidade espiritual. E o que devemos fazer hoje? Escolha um fardo específico hoje. Vou tentar aqui contextualizar isso, né? Uma pessoa, uma situação, uma injustiça. E faça 3 atos conscientes. Pare de revisitar mentalmente. Pare de ensaiar respostas. Pare de explicar para si mesmo. Ore assim: Senhor, isso não governa mais meu coração, mas entrega com todo o teu ser. Entregar é parar de tocar. Se entregou, você não vai ficar mais citando isso. Nem para si mesmo, nem para ninguém. Entreguei para Deus. E ponto. Então, vamos lá, que eu vou textualizar isso aqui. Fiz em vários blocos, vou dar esse exemplo. Primeiro passo, né? Definir o fardo. Não vale minha vida, meus problemas, tudo isso. Isso é generalizar. Como eu falei, você deve ser específico. Então, vale a pena um assim, ó. Quem, o que, onde dói. Exemplo prático. O fardo é a atitude do meu irmão naquela conversa. O fardo é aquela injustiça no meu trabalho. O fardo é o medo constante de perder tal coisa. Então, o coração ele só solta aquilo que ele consegue nomear. É necessário você nomear. O que é vago, se você declara coisas vagas, generalizadas, vai continuar te governando. Você está sendo muito disperso nisso, desinteressado nisso. Quando você está interessado ou se interessou pela sua esposa na época, você queria saber o nome, sobrenome, a cor preferida, a comida preferida, e você tinha na memória. Assim também você tem que trazer isso, né? Então, o salmo aqui ele não diz meus problemas. Davi descreve exatamente o que o aflige. Ele poderia ter resumido esse salmo aqui todinho e ter dito assim: Pai, os meus problemas são teus. Ele, estou perturbado, estou tremendo. Ele especifica cada coisa. A Bíblia, cada palavra e cada vírgula é válida, assim também é para a sua vida e tudo que você declara para Deus. Outro passo: como executar os 3 atos conscientes que eu coloquei ali em cima. Agora, né, não é poesia. Precisa dessa disciplina interior. Parar de revisitar mentalmente. Costuma ficar visitando a cena, né? Como identificar que você está revisitando? Cenas se repetem na mente. Conversas passadas voltam. Você revive a dor. Lembrando que a mente ela não consegue separar aquilo que é real e aquilo que é somente pensamento.
é gerado, é mudado a sua química. Né? Se eu vou contar uma história engraçada, você vai rir. Se eu conto uma história triste, você fica cabisbaixo. O cérebro ele não consegue ter essa diferenciação. Né? Então, você precisa identificar o que está se repetindo na sua cabeça. E aí, na ação prática, o exato momento que você perceber, você vai, isso não governa mais meu coração. E mude o foco físico. A ciência, a neurociência já diz, né, que o externo influencia o interno e o interno influencia o externo. Se meu interno está confuso, eu vou trabalhar o externo para alinhar. Então, nesse momento, você vai levantar o rosto, vai caminhar, mudar o ambiente. Você está comandando aqui, mandando um sinal. Por que eu estou falando isso? Eu acredito muito na frase que, enquanto você ora, vá fazendo. Então, a gente precisa se posicionar, precisa agir, tem as ferramentas necessárias para sair daquele estado. Né? Então, a mente ela aprende por repetição. Você interrompe o ciclo antes que ele vire morada. Você está encerrando ali. Uma depressão, ela não começa da noite para o dia. São vários pensamentos todos os dias, da mesma forma, constantemente. Então a pessoa não mudou mais. Tem um chartzinho que é do Charlie Brown, e ele tá aqui cabisbaixo e chega a amiga dele, o que que você tem? E aí ele fala que tá triste, tá deprimido, não sei o quê. E aí ela fala assim, então levante a cabeça, tufa esse peito. E ele fala assim, então assim eu não vou ficar mais deprimido, né? Assim eu não vou ficar mais triste. Então ele já está dizendo que a tua postura externa modifica o seu interno. E em Coríntios, né? Segundo Coríntios 10:5 diz assim, levar pensamentos cativos. E é exatamente essa ferramenta. Segundo ato, parar de ensaiar respostas. Queremos estar com a resposta na ponta da língua. Aí se torna mal educado, igual um arroto. A pessoa mal falou, você já está soltando a palavra. Mal terminou a frase, você já está soltando a resposta. Então, sinal de alerta, você imagina diálogos, vence discursos que nunca aconteceram. Pensa, se ele falar isso, eu digo aquilo. Então, declara em voz baixa ou mentalmente. Eu não preciso vencer essa conversa. Lembrando que qualquer briga ou discussão, se os dois estão discutindo, os dois já perderam. Então, ensaiar a resposta é tentar retomar o controle. Entregar a entrega verdadeira, ela abre mão do argumento perfeito. Muitas das vezes é só ficar em silêncio. Temos o vício de falar. Ficar em silêncio vai te fazer muito sábio, vai evitar muita confusão. Bater no ombro e dizer, você está certo. Nosso líder, o Américo, ele ouve um, 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 uma exortação da esposa, ele não responde. Ele vai orar e se analisa. Na maioria das vezes, ela está certa. Então, os 3 segundos, né? Abrir mão do argumento perfeito. Ele poderia revidar naquele momento, mas não. Ele, peraí, tá falando, né? Tem a história de um presidente americano que alguém falou dele, dos antigos, não sei se era Benjamin Franklin, e ele, em vez de revidar, ele fala assim, pode ser verdade, pois isso vem de um homem justo, né? De um homem íntegro. Precisou revidar. E em Provérbios 17:27 diz assim, o homem sábio refreia palavras. Terceiro ato, parar de explicar para si mesmo. Essa é a mais profunda. Né? Você vê aí, né? Você tenta justificar, tenta entender as intenções, tenta montar a narrativa correta. Identifica isso. E diga, né? Eu não preciso entender agora para obedecer. É aquilo que eu falei, né? Ordens não são para ser questionadas, são para ser
seguidas, executadas. Então, a constância, né, de se explicar é uma forma de autojustiça. Estou aqui fazendo justiça para mim mesmo. Me perdoe, né? Aí você vai criando várias histórias ali. Então, a entrega aceita ficar sem resposta, mas não sem Deus. Quando você entrega, por mais que Deus não te responda, você fica tranquilo, porque você está na presença de Deus, né? Isaías 55, versículo 8 diz assim: pensamentos mais altos que os nossos. E 3, né? Sempre feche com a mesma frase, né? Senhor, isso está entregue. Se eu tentar pegar de volta, lembra-me dessa decisão. Isso transforma a entrega em aliança, não emoção. Se entregou para Deus, não tenta pegar de volta. Continua orando, você não precisa fazer a força com o próprio braço, com o seu próprio intelecto, com o seu próprio entendimento e cultura. Não, entrega para Deus. Pede primeiro para Deus para te dar visão, como ele vê aquela situação, como ele vê aquela pessoa. Você vai se transformar, né? E aí, em Lucas 23:46, Jesus sela, né, esse princípio na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entrega sem ser absorvido, entrega sem ser defendido, entrega sem descer da cruz. Cristo não venceu evitando a dor, venceu não deixando a dor governá-lo. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus não promete retirar todo o peso, ele promete carregar o justo enquanto o peso existe. Isso não é passividade, é uma confiança ativa, é a esperança verdadeira. Imagina aí dois homens feridos pela mesma justiça, né? Um passa pela vida tentando provar que está certo, o outro entrega o caso a Deus e segue inteiro. Anos depois, um venceu a discussão, o outro preservou a alma. Só um aí saiu sustentado. E aí eu pergunto, o que hoje ainda governa o seu coração? Por que você se recusa a soltar? Existe uma diferença aí, né? Carregar um fardo ou ser governado por ele. Um homem de já entreguei, mas continuar revisando, ensaiando, explicando, o fardo ainda manda. O outro diz assim: isso não o governa mais. Ele não entende tudo, mas solta o controle. Um vive refém do que aconteceu e o outro segue sustentado, mesmo sem resposta. O justo não é sustentado porque entende, ele é sustentado porque confia. Então, aqui, né, ele mostra que Deus ele não forma homens invulneráveis, frios, blindados emocionalmente. Ele forma homens honestos, homens firmes diante da dor, homens íntegros diante da traição. O justo não é o que não sofre, é o que não se corrompe enquanto sofre. Como de costume, um pequeno texto. Hum, por aqui.
A dor fala alto, o trauma grita, mas deixa eu te lembrar da verdade. O trauma, ele não te gerou, ele te atingiu no caminho, mas não tem autoridade sobre o teu destino. A dor é real, mas não é trono. A verdade governa. Se você não vigiar, a dor vira conselheira. E quando a dor aconselha, ela começa a decidir como você ama, em quem você confia, como você reage. Foi assim que muitos homens não caíram em pecados escandalosos, caíram em frieza, não perderam a fé, perderam o coração. O Salmo 55 nos mostra outro caminho. Davi sentiu tudo, mas não entregou o governo do coração à dor. Ele sangrou, mas não se tornou perverso. Foi ferido, mas não virou alguém desconfiado, duro ou vingativo. Porque o trauma, ele marca a história, mas o pai governa a identidade. A dor explica o que você sentiu. A verdade define quem você é. Você é filho do pai, você é filho da verdade e não da dor. Dor sentida não é governo assumido. Quem governa você é quem você decide obedecer. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou.